Eu vou pedir para que acompanhe a leitura do livro A Fonte Viva. O título da mensagem é Estendamos o Bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isto foi Paulo a escrever aos Romanos. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e torna a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sobre a chuva de granizos e o banho de lodo, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Porque conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração. Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que se dará lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda a parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas que prosseguem correndo, com brandura e humildade, para benefício de todos. Um convite para que possamos unir os nossos pensamentos com a música. E vamos orar depois de uma mensagem tão singela e ao mesmo tempo tão profunda, marcando os exemplos da natureza como orientação para a nossa própria natureza. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, as leis se conjugam. Então, nesta manhã, unindo os nossos pensamentos e as nossas emoções, coloquemos em nossa tela mental a figura excelsa do modelo, do guia para o bem. A alma nobre que veio até nós para nos ensinar e exemplificar os melhores caminhos, os verdadeiros caminhos para a nossa existência. Colocamos Jesus em nossos pensamentos e pedimos-te, Mestre querido, para que ilumines a reunião desta manhã, abençoando os melhores propósitos de cada um de nós,
na busca que cada um empreendeu para a sua melhoria e para a vontade de servir. Ilumina, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas ideias. Permanece envolvendo-nos com a Tua paz, para que os ensinos da espiritualidade calem fundo em nosso coração para todos os dias da nossa vida. Que a nossa existência, pautada hoje com a procura de sermos melhores e utilizando os Evangelhos, a boa nova que nos trouxeste, como referência para essa mudança, precisamos dizer-te, Jesus, que somos gratos pela oportunidade e necessitados de que permaneças conosco. Desejamos que as boas emoções que esta manhã conseguimos aqui produzir venham a beneficiar outros irmãos nossos em necessidade, quer nas redondezas, quer por onde se espraie a nossa vontade, o Teu amor, a Tua paz. Fica, Senhor, conosco e assim damos por iniciado o encontro desta manhã. Procurar permanecer com a presença do Cristo em nosso íntimo, durante todo o trabalho de pacificação, de interiorização. Gostaria de saber se alguém está vindo à casa pela primeira vez. Não? Muito bem. Então hoje nós temos aqui um trabalho muito simples. Por isso, quando nós dissemos muito bom dia a todos, é mesmo um desejo de que nós tenhamos um excelente dia. E começá-lo com mensagens simples e práticas para a nossa vida é aquilo que nos importa. Nós saímos de casa, tomamos essa decisão, o que por si só já denota alguma diferença em cada um de nós ao longo destas existências, em que hoje procuramos algo diferente. Nós vamos passar aqui este slide para a frente, mas é sempre algo que nos toca o coração. Cuidar das crianças como quem acende claridades para o futuro. É uma percepção completamente diferente da vitória para os nossos filhos ou para as crianças sob o aspecto material. Não, é muito mais do que isto. É uma oportunidade de colocar luz no coração de cada criança, como nós também gostaríamos e de certeza apreciamos a luz que colocaram em nós. Então nós vamos estudar hoje, dar continuidade ao Livro dos Espíritos. Se isto aqui continuar a fazer barulho, eu vou pedir licença, fazer aqui uma pausa, vou trocar a pilha. Sim? Okay. Então, voltando aqui à simplicidade do processo. Estaremos a falar sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Para muitos de nós, os espíritos interferem o tempo todo e temos dificuldade às vezes em assumir as nossas responsabilidades, porque é tudo a espiritualidade. Outros de nós não acreditamos em nada. O que nós procuramos na doutrina espírita é tentar perceber qual é essa influência, qual é o grau dela, em que é que ela interfere na nossa vida. Porque que para nós o mais importante é até que nós não criemos dependência dos espíritos. É para que nós assumamos realmente as nossas responsabilidades com os nossos enganos e também com os nossos acertos. A espiritualidade, ela apoia-nos, ela não faz as coisas por nós. Então, quando vamos estudar a intervenção dos espíritos no mundo corporal, é para nos trazer maturidade. Inclusive, por exemplo, evitar aquelas coisas de andarmos a pagar para que haja intermediários na espiritualidade para nos resolver os problemas. Ou até, sem nos apercebermos, para causarmos problemas aos outros. Então, aqui é preciso perceber onde é que nós estamos inseridos. Mas para falar sobre coisas da espiritualidade, é preciso que nós tenhamos consciência do que é a espiritualidade. Ora, muitos de nós achamos que os espíritos são coisas à parte. Quando falamos na espiritualidade é como se fosse algo diferente, que estivesse fora do nosso meio. Ora, nós precisamos de um exercício emocional, que só conseguimos quando temos a plena convicção da existência da espiritualidade e, ao mesmo tempo, a percepção do que ela é realmente. Ora, quando, por exemplo, nós falamos em morte,
o que é que nós pensamos? A morte é uma coisa que devemos temer, ou que é uma coisa assustadora, e que é a morte. Vamos simplificar. Gente, aqui entre nós, a maior parte das pessoas que aqui estão já estuda a doutrina espírita há muito tempo, já conhece. A morte não é para ser temida, é só para ser respeitada. Outra coisa curiosa, nós pensamos na morte como algo indefinido no tempo. Não é verdade. A morte é só aquele momento, aquela passagem em que nós desligamos do corpo físico e passamos a ficar sem o corpo físico. É só isso. A morte não existe. Como nós temos em ideia, não existe. Que é aquela coisa de continuada, ou o famoso descanso em paz. Esqueçam. Por mais que custe dizer isto, ou pelo menos que nos revolva o íntimo dos valores que granjeamos ao longo destas existências, é só isso. É só uma passagem. Não é para nos causar temor. Nós muitas das vezes estamos a pensar assim: olha, desencarnou um familiar meu, e passamos a vida a pensar em como ele estará. Como é que ele está? Está vivo. Vivíssimo. Sem problema nenhum. Ele está vivo. Agora, ele tem questão do problema nenhum, coisas a resolver. Tem coisas a resolver? Pode ter. Agora, quando eu desejo saber de alguém, mas não consigo, porque não tem telefone, porque eu não sei a morada, o que nós fazemos? Enviamos bons pensamentos. É o que nós fazemos. Oramos em favor, se quiserem. Então nós, apesar de espíritas, muitas das vezes não compreendemos a questão, emocionalmente falando, do que é a morte ou a vida no plano espiritual. Então, quando nós conseguimos perceber emocionalmente, eu volto a dizer, porque isso todos nós sabemos, né? Todos nós aqui, eu não sei se quem assiste ou vê pelas redes sociais, se tem a mesma noção, ou pelo menos se aprofundou esse processo, que é: o que é que nós somos? Nós, cada um de nós. Nós somos espíritos encarnados, ou seja, nós somos pessoas, seres humanos, seres viventes, com uma inteligência. Ora, então, os espíritos, o que são? São as partes individuais da vida, da criação divina. Ou seja, nós somos seres individuais e que temos inteligência contínua. Nós progredimos. Ora, e o que é que nós temos? Nós temos o que nós somos, espírito, e temos um corpo espiritual. Todos temos um corpo espiritual. Enquanto encarnados, somamos este corpo físico, este mais denso. Quando abandonarmos este corpo físico mais denso, o que é que sobra? O espírito mais o corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. Ora, repara, é só abandonar um dos corpos, mas continuamos a ser exatamente quem somos. Ora, a partir daí eu preciso começar a perceber, então, se é assim, como é a relação daqueles que estão sem o corpo físico conosco. Não é aquela ideia supersticiosa de que os espíritos são seres à parte, são seres que não são como nós. Somos nós. Os espíritos somos nós. Só que neste momento nós estamos a vestir um corpo. Agora, do que eu disse, alguém aqui tem dúvidas sobre isto? Não, ninguém tem, tenho certeza que ninguém tem. Agora, emocionalmente nós sentimos e vivemos assim? Aí cada um tem que perceber no seu dia a dia. Nós fantasiamos muitas coisas com facilidade. Gente, a vida é muito mais prática do que parece. Mas isto leva tempo, o que é natural. O que é que nós fazemos com esse tipo de introdução? É, acima de tudo, que tenhamos um caminho aberto para sentir dessa forma. Sentimos agora? Não, assim não sentimos agora. O importante é que a nossa mente esteja aberta para sentir. Trabalhar isso em nós para que alcancemos isso rapidamente, nem precisa demorar muito para isso. Então, sentir este processo. Isto facilita-nos até quando nós estamos a orar. Nós estamos a pedir o auxílio do nosso anjo da guarda, do nosso benfeitor espiritual, ou mesmo de Deus ou do Cristo. Gente, é muito mais simples. Nós estamos a falar com uma pessoa que está viva. Que é uma pessoa como nós estamos a falar com ela, em pensamento. Então, tudo fica muito mais simples. Então, quando vamos falar sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, não é nada de fantasmagórico. Eles intervêm conosco. Gente do céu, são pessoas como nós. Nós é que não estamos a vê-las. Nós não estamos a vê-las. Tudo bem? Quer dizer, há quem veja, né? Não é o meu caso. Então, dentro deste capítulo, nós temos aqui uma série de informações
de temas e nós vamos tratar sobre pressentimentos. Com o tempo, vamos também falar um pouco da influência dos acontecimentos da vida, do cotidiano. Está bem? Então vamos falar sobre pressentimentos. Detalhe. Mesmo que estejamos a falar apaixonadamente, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma observação para fazer, esse trabalho não é meu, é nosso. Nós hoje estamos todos reunidos aqui para falar de espiritualidade. Há irmãos nossos da espiritualidade que não sabem aquilo que cada um de nós sabe, por incrível que pareça. Basta perceber que há pessoas que desencarnam e desconhecem que desencarnaram, ou seja, que abandonaram o corpo físico. Então, este é um trabalho de todos. Alguma dúvida, alguma questão, por favor, estejam mesmo à vontade. Tá bem? Então, falando sobre pressentimentos, Allan Kardec vai fazer as perguntas e ele pergunta: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Pressentimento, nós vamos fazer alguma coisa? Algo me diz que isto não é por aqui. Ou então fazemos alguma coisa rapidamente e olha, ainda bem que eu fiz isto. Não é? Também às vezes dizemos, olha, por que eu fiz dessa maneira? Okay? Então, o que ele está a perguntar é se é um aviso do espírito protetor. Okay? O que vos parece? Em certa medida, pode ser. Pode ser, em certa medida é, sim. O que os espíritos respondem? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. É um aspecto. Mas não se fica por aí. Esta é a grande questão. A lógica de perceber o todo. Ele diz, também está na intuição da escolha que se haja feito. Que escolha? Não é da hora. É do processo reencarnatório. Que nós escolhemos lá atrás, antes de virmos para a Terra. É a voz do instinto. Repare, criamos conceitos dentro de nós antes de encarnar. Então temos uma lógica, então criamos em nós um próprio instinto, para além do natural, sobrevivência e outros, né? Então, antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Ou seja, nós vimos para a Terra, sabemos o que vamos fazer. Por que tem o detalhe aqui das fases principais? Porque, gente, se eu quiser sair daqui e virar para a esquerda, eu viro. Se eu quiser virar para a direita, eu viro. É uma decisão na hora. Não há fatalismo para a vida. O destino não está feito. Há projetos. Tudo bem? Por isso é que ele faz esta observação e muito bem. Então, nós temos uma ideia geral do nosso plano de vida. E o Espírito continua. Tendo estas gênero de provas, tendo estas caráter assinalado, ele, o Espírito, ou nós, conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, está lá dentro, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna um pressentimento. Isto ocorre, inclusive, muitas vezes, se nós observarmos testemunhos de pessoas que desencarnaram num acidente, com uma doença repentina, mas até em acidentes, nós ouvimos muitas vezes, as pessoas dizem assim, olha, parece que estava a se despedir. Ligou para os amigos, fez poemas, falou sobre a vida, andava ensimesmado ou cabisbaixo, fosse como fosse, porque se aproximava o momento de uma prova. Então ele tinha o pressentimento, porque havia no seu projeto de vida desencarnar mais cedo do que o corpo suportaria, por exemplo. Estava no seu caminho da prova ter aquela morte antecipada. Atenção, não é o fim da vida, é a morte do corpo físico, né? Então isso estava planeado, então surge o pressentimento. Então pode ser um benfeitor a nos auxiliar, mas também pode ser o registro das nossas provas, que nós já sabemos intimamente que iremos passar por elas. Não temos o conhecimento do facto, mas cá dentro nós temos o gênero colocado como instinto. Ok? Tudo bem? Posso passar a seguinte? Acontecendo, e Allan Kardec pergunta, acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Será que eu vou? Não vou? O que é que eu estou a sentir? Algo de ruim vai acontecer? Algo de bom está para acontecer? O que é que eu faço nessa altura? Lembre-se sempre, eu tenho a informação emocional, algo está, mas eu não sei o que vai acontecer. O que é que nós vamos fazer? Que muitas vezes é aquela dúvida que se apresenta, que a gente diz assim, e agora eu tenho esse pressentimento, o que é que eu faço?
deve orar e pedir ajuda ao anjo da guarda para o encaminhar para o caminho que deve seguir. Ok. É mais ou menos assim. Eu estou a ver comunicado e eu não entendo o comunicado. Eu não conheço esta palavra, não conheço aquela outra. O que é que eu faço? Procura quem sabe mais. Para quê? Para que eu não esteja ali a confundir as minhas ideias. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho um pressentimento. Eu não consigo ler o pressentimento. Então eu faço o que o Jorge sugeriu. Né? E que os espíritos também. Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, o teu anjo da guarda, se quiseres, ou ora a Deus, soberano, Senhor de todos. Ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Ou seja, eu estou na dúvida, oro. Mas eu vou orar sempre que estiver com uma dúvida? Qual é o problema? Nós temos uma dúvida, nós perguntamos. É normal? E até pode acontecer de ser alguém que esteja na Terra, um amigo mais próximo dessa pessoa. Vamos chegar lá. Muito bem. É verdade. A ideia pode vir pelo Espírito que nos sopra o conceito e nós acordamos de uma noite de sonho. Lembrei-me disto. E nós ainda temos esta, não é? Somos nós os artífices do processo. E muitas vezes utilizam pessoas que estão ao nosso lado para os orientar. Muito bem visto. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? E esta? Allan Kardec quer saber como é que eles se movimentam na nossa vida, né? Então, como nós reencarnamos, este é um conceito que tem que ficar claro também em nós reencarnamos para desenvolver o nosso lado moral. E não desenvolvemos o intelectual? Claro que desenvolvemos. Mas o objetivo na Terra principal, macro, aquele que devemos investir principalmente é no moral. Por quê? Porque o intelectual eu posso desenvolver também na espiritualidade. E temos todo o tempo do mundo para conhecer química, física, administração, seja o que for. Okay? Agora, na Terra, eu também tenho, aliás, do lado lá também tenho, possibilidade de desenvolver o aspecto moral. Posso. Só que aqui na Terra, neste cadinho, eu vou ligar isso também, é aqui na Terra, neste cadinho em que nos encontramos, que esse exercício do desenvolvimento moral se dá com maior segurança e com testes verdadeiros. Ora, então eu não devo desenvolver o meu intelectual na Terra? Claro que devo fazer, até porque quanto mais intelectualidade, melhores instrumentos eu tenho até para servir. Portanto, uma coisa não anula a outra. A lógica aqui é perceber esse aspecto moral. Então, os espíritos, eles trabalham só esse lado moral ou também adotam assuntos e tratam da nossa vida particular? O que é que vos parece? Dos dois? De um? De nenhum? Os dois. Os dois. Tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Repare, ele utiliza, nós tapamos os ouvidos aos avisos salutares. Aos outros, nem sempre. Por quê? Porque os outros, os não salutares, ainda se coadunam com os nossos valores de ontem. Então, para nós ouvirmos coisas que já conhecemos, do nosso passado em progresso, não somos maus, não é isto. Faz parte do desenvolvimento. Então, para nós é mais fácil ouvir um chamamento para questões de tentações e que nos prendem à terra. É muito mais fácil nós ouvirmos, vamos lá nos vingar desta situação, porque isto não pode acontecer. O vingar já nos assusta um bocadinho. Mas vamos tratar aqui de resolver este assunto como deve ser. A justiça tem que ser feita. É muito mais fácil para nós ouvirmos e aceitarmos isso do que alguém dizer, espera, só um bocadinho. Vamos pensar melhor nisto, vamos pensar em nós, vamos pensar no próximo, vamos ver aqui a melhor maneira de resolver isto de forma pacífica. Em primeiro lugar, pacifica o teu coração e vamos resolver o problema. Isto custa-nos mais. Para os senhores não, obviamente. Né? Para os senhores e senhoras não. Para mim ainda custa. Né? Ora, então, quando nós observamos esse detalhe, é porque é comum que nós, para os avisos salutares, não estejamos muito abertos ainda. Depois, outra forma de nós atrapalharmos essa audição é a nossa ansiedade. É a nossa revolta. É o hábito que nós temos de nos acharmos injustiçados perante um processo
antes de refletir verdadeiramente qual é o nosso papel, ou qual foi o nosso papel, para que as coisas chegassem àquele ponto. Ora, quando nós estamos com esse turvelinho de pensamentos, os benfeitores bem se aproximam. E eles dizem assim, olha, pacifica-te, porque eu preciso falar contigo. E nós estamos o quê? Revoltados, estamos ansiosos, estamos cheios de medo. E não paramos para orar simplesmente, serenar o pensamento. Ora, como o canal ele é espiritual, ele é muito mais sutil. Então eles querem falar conosco, o nosso benfeitor quer constantemente nos ajudar. E nós nem sempre estamos aptos, ou melhor dizendo, aptos estamos sempre. Não estamos nas melhores condições em que nos colocamos para os ouvir. Então, reparem, tudo isto é muito simples. Isto acontece no nosso dia a dia. Se nós estivermos a conversar com alguém, com as nossas ideias todas prontas, a pessoa até nos pode dizer uma grande verdade, que eu vou defender sempre o meu lado. Isto é tão comum no dia a dia, que é a mesma coisa com a espiritualidade conosco. Então, eles preocupam-se sim com as nossas coisas pequenas. Eu tenho um problema de saúde. Eu oro, eu peço auxílio. Eu posso pedir auxílio para mim? Posso e devo. Posso e devo. Se eu quero fazer alguma coisa na minha vida, se eu quero servir, eu devo estar bem para servir. Mas a minha oração não é uma exigência no sentido de dizer, se não me derem isso, eu não faço aquilo. Ou então, se me derem isso, eu faço aquilo outro. Não é uma troca. É uma questão emocional. Eu tenho lucidez de que preciso estar em harmonia ou devo buscá-lo, então eu peço, não tem problema nenhum pedir. Se vier, é porque eu era merecedor. Se não vier, é para que eu continue o trabalho, apesar daquela dificuldade. É tudo muito simples, fácil de ser entendido. Então, nas coisas cotidianas eu posso pedir. E materialmente, eu tenho um problema, não tenho emprego, estou com dificuldades materiais, eu posso pedir ajuda? Posso e devo. Por quê? Porque nós precisamos estar em equilíbrio. Agora, eu não vou pedir para os espíritos me trazerem dinheiro. Eu peço para que me auxiliem a encontrar uma solução de trabalho digno para que eu possa atender aos compromissos em que me coloquei. Então é isso que nós rogamos. É auxílio e força para fazer o que nós temos que fazer e não eles fazerem por nós aquilo que é a nossa responsabilidade. Continua tudo muito simples. Tudo bem? Então não tenhamos receio. Ainda me recordo, uma certa feita, tínhamos uma reunião, era uma reunião espiritual, e naquele dia, trânsito, chegamos em cima da hora, normalmente não se deve fazer isto, porque precisamos harmonizar, né? Estamos prontos para ouvir os trabalhos espirituais, e sentamos, e eu particularmente, estava comprometido, cheguei em cima da hora, não devia, mas olha, eu estava assim, mas foi acalmando e tal. E quando um benfeitor se manifesta num trabalho espiritual, ele diz, meus filhos, que azáfama vocês têm. No meu tempo não era assim. Ou seja, o que ele quis nos dizer? Que estavam a acompanhar, eles compreendiam que não foi um processo em que nós nos descuidamos. E quando nos descuidamos é fácil perceber, né? E todos nós às vezes nos descuidamos. Eu falo por mim, né? Naquele caso não era. Então os benfeitores, eles conhecem os detalhes das nossas vidas. Eles preocupam-se conosco. Esse foi tão gentil, porque eu recordo ter gravado aquilo, por uma perspectiva amorosa, com que nos coloca a dizer, não, fica mesmo tranquilo, não estamos a dizer que não tem problema. Estamos a vos dizer que compreendemos perfeitamente o que aconteceu. Estamos do vosso lado. E isto é uma relação do lá do cá, de proximidade. Né? Então, não tenhamos receio, saibamos como comunicar e saber o que é que comunicamos. Se tivermos alguma dúvida, pensemos num amigo. O que é que nós vamos pedir para um amigo? Nós vamos pedir aquilo que esteja no alcance dele, que seja razoável, que não seja ofensivo. Olha, conheces alguém que pode me ajudar? Olha, eu estou com esse problema. É assim que a gente faz. Olha, resolve o meu problema. É isso que a gente diz aos amigos? Só se quisermos nos aproveitar deles. Aí temos que corrigir. Ora, o que é que acontece? Se nós dissermos assim, olha, resolve-me aqui o problema, corremos o risco de ter... Pessoal, espera aí que você está com esse problema, eu já vou te mostrar o caminho. E enganam-nos. É a mesma coisa na nossa relação com a espiritualidade. Podemos encontrar espíritos que até gostem do processo para nos prejudicar. Mas vamos ver isso mais aqui à frente. Allan Kardec faz uma nota sobre essa resposta do espírito, da questão das particularidades. Ele diz, os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência,
que fazem ressoar em nosso íntimo. Eles fazem ressoar. Nós estaremos atentos ou não. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houvera escutado. Vivemos isso e ouvimos, ai, se eu tive o pressentimento, ainda assim eu fui. Tudo bem, faz parte da vida, é uma experiência. Okay? Terminada a questão dos pressentimentos, alguma dúvida sobre os pressentimentos? Estejam à vontade. Um de cada vez, está bem? Que é para não causar grande confusão. Ok? Muito bem. Então, fica percebido que os pressentimentos são, na sua base, orientações dos benfeitores quando, porventura, as coisas necessitem desse tipo de auxílio, como também o registro das nossas provas ou das nossas experiências já marcadas ou previstas antes de nós reencarnarmos. Está no nosso íntimo, conforme se aproxima, há um pressentimento. Porque já havia o sentimento lá atrás, né? Então, está cá dentro. Tudo bem? Depois, como nos relacionarmos de forma tranquila, racional, é tudo muito mais simples. Fugir da ansiedade, das angústias, das revoltas, para podermos estar aptos a ouvir e a perceber esses auxílios que chegam pela espiritualidade direta, através da intuição, ou indiretamente deles, através de pessoas que nos cercam e nos dão bons conselhos. Está bem? Combinado? Então vamos falar de outra coisa, perdão. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Como é que eles nos influenciam? Se é que influenciam, se é que existem espíritos. Ora, essas duas questões, nós não temos dúvidas. Influenciam, e os espíritos, que somos nós, desencarnados, existem. Então vamos aqui às questões que Allan Kardec coloca, que muitas vezes são as nossas. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Ou seja, os espíritos desencarnados, eles influenciam a nossa vida? Influenciam. Sim. Diversas formas. Certamente, pois que vos aconselho. Se nos aconselham, influenciam. Okay? Há muitas formas de se relacionarem conosco. Neste momento é esta. Okay? Na mesma questão, Allan Kardec complementa. Mas exerce essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem? Isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Ou seja, influenciam-nos o pensamento ou fazem as coisas também? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Ou seja, materialmente podem interferir, modificar o estado das coisas? Podem. Mas não é como nós pensamos da forma fantasiosa. Okay? Vamos ver como é que eles interferem, inclusive nessa área. Por exemplo, a mais comum, para quem tiver dúvida, é a saúde. Muitas vezes somos operados, sofremos operações cirúrgicas durante a noite e nem nos apercebemos. Nem nos apercebemos. Tantas vezes. Né? E Allan Kardec vai fazer uma nota sobre isto e ele diz que imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Olha a fuga da fantasia. Allan Kardec era o bom senso encarnado. Ele já sabia. Relação com o espírito. Quero que o espírito apareça à minha frente. Eu quero que levante esta cadeira. Que faça aparecer uma combustão espontânea. Seja o que for. Nós queremos ver fenômenos. E Allan Kardec, bom senso. Parem com isso, gente. Parem com isso. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Não. Às vezes são coisas tão comuns do dia a dia e nós nem nos apercebemos. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta, nos parece, a intervenção que tem nas coisas deste mundo e, muito natural, o que se executa com o concurso deles. Ou seja, coisas que não estamos a ver estão a acontecer, mas nós não as percebemos. Por quê? Por causa da nossa fantasia. Né? Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas, provocando o encontro de duas pessoas, que suporão encontrar-se por acaso,
inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista. Eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Ou seja, eu disse agora há pouco, se eu quiser sair para a esquerda eu saio, se eu quiser sair para a direita eu saio. Mas se for importante que eu saia para a direita, eu vou ter uma tendência para ir para a direita. Como que uma vontade que eu não sei de onde. Olha, afinal hoje vou por aqui. Mas por quê? Ah, não sei, estou com vontade, eu vou. Não é um milagre, não é nenhuma derrogação das leis, mas é uma influência. E vai nos ajudar a evitar um acidente à frente. Eu estou na estrada, furo o pneu do carro. Primeira coisa que eu vou dizer com toda tranquilidade: que vida é esta? Só me faltava esta. E a vida correu lindamente. E a gente usa sempre, só me faltava esta. Não faltava nada. A vida está maravilhosa. Só me faltava esta. Furo o pneu, eu vou lá consertar o pneu, tudo me irrita e por aí fora. Esse é o ser humano comum, né? Nós, no nosso dia a dia. Agora não, agora também tem as companhias de seguro. Olha, furou o pneu. Eles nem resolvem. Também já mudou bastante, né? Mas no cotidiano é assim que nós funcionamos. Mas se nós pararmos para pensar, olha, furou o pneu. Se não furasse o pneu, o que é que ia acontecer à frente? Eu não sei. Tudo dali para frente, naquele dia, pelo menos, alterou-se. E eu nunca sei se foi uma providência divina. Nunca sei. Então, furou o pneu, o que é que a gente faz? Conserta o pneu. É tão simples. Furou, conserta. Olha, primeiro, tem o pneu. Segundo, tem o meio de locomoção. Tenho saúde para o conduzir. Gente, qual é o problema do pneu? Furou. Só isso. Se eu furasse o pé, não ia mais, era pior. Furou o pneu. Olha, a vida é tão simples. Nós... Ei, que coisa chata, tem que lavar a louça. Gente, eu tenho louça. Eu consigo abrir a torneira, sai água. Sai água. Milhões e milhões de pessoas têm que andar quilômetros para buscar uma lata d'água que nem sempre é potável. Eu abro a torneira, sai água. E eu estou a reclamar que eu tenho que lavar a louça. Bom, passando adiante, né? Não é o tema. E são estas coisas que nós não nos apercebemos, que muitas vezes estamos a ser ajudados e reclamamos da ajuda que chegou. Então há muitas formas que os Espíritos encontram para nos auxiliar. E Allan Kardec, ele quando faz referência, é que assim, provocando encontro, inspirando uma ideia de passar em determinado lugar, chamando a atenção para certo ponto, para isso, aquilo, outro, muitas vezes nós achamos que somos nós. E ele coloca aqui, bem, mantém o nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque o Espírito diz assim, vai pela esquerda, insufla-nos aquela vontade. Eu não estou falando de política, né? Caminho, né? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Olha, desce essa rua, né? Eu desço a rua e acho que fui eu. Olha, ainda bem que eu vim por aqui. Ótimo, eles também não querem os louros, não é isso que querem. Querem que nós sejamos gratos à vida, a Deus, pelas oportunidades. Ainda bem que eu vim por aqui, porque aconteceu uma coisa acolá. Né? E eu posso vos dizer, na primeira pessoa, que eu já tive uma situação seríssima. Uma, não, tive algumas, mas uma seríssima, foi muito divulgada aqui para nós em Portugal, foi um acidente sério. E eu fiquei a olhar para aquilo e disse, meu Deus, bastava que uma criança não tivesse feito uma birra ali de uns minutos e estaríamos envolvidos num processo em que partiu muita gente. Então, o que acontece? Eu olho para aquilo, não é que eu diga assim, ainda bem que eu não fui. Não, pedimos pelas pessoas que partiram e agradecemos a intuição, o amparo, dizer, olha, não era ainda o momento. E nós precisamos estar atentos a essas coisas, está bem? No dia a dia. Eu costumo dizer que eu estou a dever 2 ou 3 assim, grandes, pelos anos de vida. Muito bem. Tendo isto em consideração, esta participação dos benfeitores em diversos setores, então, tendo como tem ação sobre a matéria, esta é uma pergunta já mais exigente, né, do entendimento, tendo como tem ação sobre a matéria, ou seja, eu preciso perceber, e nos estudos, que os espíritos influenciam sobre a matéria. Se o espírito quiser, ou um grupo de espíritos quiser levantar esta cadeira, a mesa, pode fazê-lo. E consegue. Agora, é preciso estudar a metodologia, mas pode fazê-lo. Então, interfere sobre a matéria? Interfere. Pode-se materializar um espírito? Pode. Então, interfere sobre a matéria. Então, tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer sob uma escada. Perdão, sobe uma escada
a escada se quebra e ele morre da queda. Pergunta é, foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Não. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria. Ou seja, aquela primeira lógica. Mas para cumprimento das leis da natureza. Lembra no início? Eles não... Né? Ou seja, o que é natural. Não para as derrogar. Fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre. Ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. O homem subiu, ela partiu-se. Não foram os espíritos que partiram a escada. Mas o detalhe está aqui, porque a morte, embora não... Muitos de nós pensamos, o momento da morte é fatal. Chegou aquele momento e morre. Esqueçam isso, gente, por amor de Deus. Já passou essa fase. Há um programa. Se não for no dia 1, é no dia 2. As coisas estão tão determinadas, porque vai ser num determinado evento, aí sim. Aí, olha, vai acontecer ali, por quê? Porque o evento é aquele. A pessoa vai estar naquele evento. Se conduzir o meu automóvel acima da velocidade que é permitido, com pneus, olha, furados, por exemplo, ou em mau estado, e bater e morrer, eu vou dizer, olha, estava destinado a morrer. Não, estava destinado a ser mais prudente. Entendem a lógica? Okay? Ou seja, não pensemos, porque senão tudo fica fatal, e não é. É o nosso dia a dia. Eu reencarno para viver 78 anos. Mas eu vivo na licenciosidade, noitada, jogos, bebidas, dou cabo do fígado, trabalho, tudo que tiver pelo caminho. É tudo meu. Eu morro aos 40. Estava previsto morrer aos 40. Pois estava. Com tanto abuso, a previsão era 40. A previsão original era 78. Mas se portasse bem, até dava mais. Okay? Então é só para tirarmos a ideia dessa fatalidade. E por que é importante tirar essa ideia da fatalidade? Senão não compreendemos o que está a seguir. Okay? Então, a escada que estava podre e não suportava o homem. Olha o detalhe. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, que era podre, resultando daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Inspirou para subir. Detalhe, é mais comum nós entendermos a questão de permitir subir. Era o momento dele. E muitas vezes, os espíritos amigos, não sobe a escada, mas era o que estava previsto no seu processo reencarnatório. Uma morte violenta, por exemplo. Um desencarne rápido. Porque isso também é uma prova. Por que é uma prova? Porque elimina boa parte dos nossos sonhos, elimina ou vai ter que recomeçar, e nem sempre nós nos apercebemos que praticamos isso aos outros quando lhes tiramos a vida, quando cometemos assassínios, provocamos suicídio, seja como for, em terceiros, somos responsáveis por isso, aquilo outro. Então, quando acontece conosco, nós dizemos, a vida interrompida dessa forma é dolorosa, porque eu tinha isto para fazer, tinha aquilo outro, tinha os afetos. Então, aquilo marca. Então, quando eu morro, não é que a vida acaba, a vida continua. Só que eu tenho uma nova experiência. Quando, numa encarnação futura, eu estiver tentado a tirar a vida de alguém, aquela emoção está cá dentro. Eu digo, não posso fazer isso a ninguém, isso é muito mal. Então nós vamos modificando o nosso estado de vida, mas sempre tendo a lógica de compreensão do processo. Então, não foram os espíritos que o colocaram na escada para ele morrer. Inspiram-nos ou permitem que o processo aconteça. E aqui é que para nós é difícil. Para a maior parte de nós, mesmo espíritas, é deslindar esta questão da morte. Parece que é uma coisa ruim. Mas muitas vezes aquilo que nos parece um mal é um bem. Faz parte, a vida vai continuar. Né? Então, o que acontece é que os espíritos não lhe partiram a escada. Ele subiu, era o momento dele ter um acidente e desencarnar. Ok? E eu volto a dizer, racionalmente nós entendemos. Para muitos é difícil emocionalmente aceitar o processo deles. Por quê? O que é que nós diríamos? Não, os espíritos não deviam deixá-lo subir. Gente, mas se era o programa deles, os espíritos... Vamos fazer uma coisa. Vamos imaginar, como eu leio o pensamento, eu estou a perceber que há algumas emoções que ainda não concordam. O que acontece? Vamos imaginar. Eu tenho um programa para desencarnar aos 42. Todos os benfeitores concordaram que eu necessitava daquela prova, inclusive eu. Por quê? Porque eu estava a pensar enquanto espírito, tenho mais lucidez. Mas na Terra eu não quero morrer. É o instinto natural, certo? E ninguém gosta, o indivíduo morreu, ninguém fica a fazer festa, não é? Então, é natural que o nosso desejo
seja, da manutenção daquilo que conhecemos que é a vida. Mas se o projeto dele era desencarnar naquele processo, por que os benfeitores agora vão mudar de ideia? Não, tiram, ele não pode morrer. Não, está no projeto dele, foi tudo programado. Ele quis, ele aceitou, ele programou, toda a gente entende que é o melhor, por que agora vai tirar aquilo? Não faz sentido. A não ser, daí a não fatalidade, que o processo de vida dele esteja a correr tão bem, ele está a ajudar muita gente, ele mudou os seus valores, ele já não precisa propriamente daquela prova para perceber o que é a dor de praticar o mal a alguém e por aí fora. Olha, vamos dar mais 20 anos. Pronto, não suba na escada. E ele não sobe na escada. Percebe a ideia? Entendem isto? Ou seja, se dentro do programa estiver a correr como está, ocorre. Não são os espíritos que lhe estão a tirar a vida. Tudo bem? Melhorou emocionalmente ou ainda não? Aqui uma dúvida. Mesmo connosco com esta situação. Vou falar na morte do Gugu, brasileiro. Sim. Como é que uma pessoa, a gente fica naquela, não é? Agora ouvir isto, Sim. uma pessoa tão boa, que é o que a gente percebe e vê, como é que de um momento para o outro está na sala, sobe ao sótão Sim. e cai de lá de cima do sótão e faleceu, não é? Sim. Morreu. E a gente fica assim, será que ele foi induzido a sair da sala do sofá, que estava no sofá, para ir lá acima para morrer, para cair e morrer? Foi uma morte dramática. Eu nem pergunto isso. Não. Tinha que ser. Não é que tinha que ser. Dentro do programa dele... Era isso que eu estava a dizer que estávamos a falar. Sim. Teria cumprido já com aquilo que... Exatamente. Agora, eu não... Uma coisa, nós só vemos o lado físico. Não é? Os compromissos espirituais nós não conhecemos. Então temos que ser sempre gratos a Deus, porque qual é a lógica? Esse como qualquer outro tipo de situações. O que acontece é que dentro de um projeto ele está vivo. Sim. Com toda a gente. É só isso. Nós é que sentimos mais a falta dele no mundo físico, não é? Essa é outra questão. Exato. Agora, como nós nos relacionamos com o momento da morte, é que é um exercício de maturidade. E é preciso ter esse exercício de maturidade. Por exemplo, eu tenho fugido ao máximo para não estar aqui a falar de pandemias e por aí fora, porque estou cansado disso. Mas um dos nossos problemas de hoje é a falta de maturidade. Por quê? Porque muitos de nós estamos ansiosos e com medo, quando deveríamos apenas ter respeito e agir como deve se agir. Se acontecer uma coisa ou outra, é porque era o melhor para nós. Desde que tenhamos a consciência tranquila de que nós fazemos o que é correto fazer dentro daquilo que sabemos, tranquilo. Não tem que andar angustiado, nem nervoso, nem triste como a gente tem. Não tem a festa tal. Ei, que pena. Gente, não tem a festa agora. Para o ano. Se tem para um, tem para o outro. A vida não é isso. A vida é o nosso projeto de servir, de crescer. Nós não encarnamos para viver a vida toda. Aliás, nós encarnamos e vivemos a vida toda, mas não é para viver eternamente. É isso que eu quero dizer. Não é para isso. É uma passagem. Então, um processo como este que fez referência, é isso do cotidiano. Faz parte. Um dia estamos vivos, outro dia estamos vivos. Passamos pela morte, estamos vivos. Tudo bem? E eu percebo que, como é que pode? Aquela hora estava ali tão bem, de repente, pum, foi. Daí, importante dizer isso, que fez referência, nós estamos atentos ao nosso estado de alma. Não vai acontecer de nós desencarnarmos revoltados com alguma coisa ou com alguém. Então estejamos saudáveis à espera da morte sem esperar por ela. Porque ela vai chegar, atenção. Eu não sei se sabem, tem que falar baixinho. A morte vai chegar. Só que ela chega, leva e continuamos vivos. Então, o que é importante? É que nós estejamos saudáveis emocionalmente. Porque há pessoas que brincam, eu não quero morrer com saúde eu quero viver. Então, até para essa brincadeira, a questão é viver mentalmente, saudável. Gostando de viver, gostando das pessoas, gostando de servir, perdoando. Viram a mensagem de Emmanuel? Lindíssima. Então, sobre a terra vem todas as tempestades, mas depois ela se refaz sempre e sempre para servir. Tudo bem? Casimiro, Perdão. mas no caso apontado aqui pela esta nossa amiga, Anina, sim. não deixa de haver uma circunstância de fatalidade. O que é uma fatalidade? É aquilo que acontece inesperadamente. Não, fatal é uma coisa que tem que acontecer. Exato. Você pode dizer é uma Estava coisa... sentado, de um momento para o outro, ele sobe para cair, para Sim. partir,
E o que é que tem? É uma fatalidade, se calhar. Não, as palavras têm que servir para as mesmas ideias. Uma coisa fatal pode ter a ideia de terminal, terminou. Ou fatalidade, é algo que as pessoas entendem que teria que acontecer. Portanto, aqui podemos entender como quisermos, mas é um facto, um fenómeno normal da vida. Está-se vivo, tem-se um acidente, os órgãos não conseguem corresponder à manutenção da vida, o corpo morre e nós continuamos vivos. Normal. Atenção, eu estou a falar isto e eu não estou a me colocar no lugar dos familiares que estavam ali, percebe a ideia? Porquê? Porque nós precisamos primeiro, em primeiro lugar, ter a noção da realidade e dos valores. Quando acontecer conosco, quer conosco ou com familiares, aí nós procuraremos aplicar. O grande problema é quando eu não aceito essas verdades e quando acontece conosco, então o meu sofrimento, em vez de ser de 0 a 10, é 100. Porque eu não tenho forças, nem raciocínio, nem forças interiores para suplantar com maior galhardia estes processos que realmente são dolorosos. E serão mais dolorosos se eu não os compreender. Entendem isto? Portanto, eu não gosto muito de dizer, aquilo foi uma fatalidade. Eu nem gosto de usar isso, porque isso vai contra aquilo em que eu acredito. E como espírita, e conhecendo estas coisas, a nossa emoção deve se adequar a este conhecimento. Entende o que quero dizer? Okay? Agora, há pessoas que, não fazendo parte da nossa vida, nós reputamos como pessoas elevadas, exemplares, e que nós gostamos de tê-las na Terra. São boas emoções. É a emoção da gratidão. E isso é para manter. Agora, a infelicidade por a pessoa ter partido, isso é relativo. Eu vou vos dizer por experiência. E você, cada um de nós tem as suas. Eu lembro-me até hoje, e as partes importantes da nossa vida nós gravamos, né? Eu lembro até hoje, eu estava no carro com um amigo e recebo uma chamada de um amigo de Chaves que me liga: Casimiro, olha, vocês sabem, nosso Chico faleceu. Desencarnou. Chico Xavier. E eu, na altura, ficou um misto. Um misto. Que pena que ele partiu, mas que bom que ele venceu. Ou seja, é um misto de alegria, ficou livre, está na espiritualidade. Ora, imagine que eu começasse, até para os outros, que às vezes acontece isso, às vezes a gente quer mostrar para os outros aquilo que não está a sentir. Que é, eu não tenho problema nenhum que Chico Xavier tenha partido. Nenhum. Ele foi uma pessoa que amou, que fez o bem, então que bom que ele venceu. Ele continua vivo. Entendem a lógica? Eu poderia citar vários exemplos, né? Mas estou a citar este porque esse eu gravei, me recordo. Para muita gente foi, Chico faleceu, não sei o que. Gente, Chico faleceu. Pena para nós que não vamos ter a companhia dele, mas graças a Deus que ele foi um vitorioso na vida. Foi uma pessoa de bem. Tudo bem? Ou seja, desmistificar a morte. Porque ela não existe. Ok? Então, cuidado às vezes com as nossas expressões. Porque elas podem induzir a uma coisa que nós não sentimos ou se calhar pensamos de forma diferente. Porque o chavão muito comum... Qual é o chavão mais comum? Qual é a coisa mais importante? Rápido, o que é que vem à vossa mente? Eu sei o que é que vem. Pode dizer. Saúde. Não é logo que a gente diz. O que é mais importante na vida? Saúde. Saúde. Logo. Mas e se eu tiver saúde e não tiver paz? Eu até posso ter toda a saúde do mundo, mas estar aí, entre aspas, aos caídos, revoltado. Então, que tipo de saúde? Mental, em primeiro lugar. Emocional. A física será uma consequência ou não? Eu posso não ter saúde física e ser um exemplo para muita gente. Não podemos? E aí somos saudáveis mesmo, em espírito. Agora, o ideal é ter tudo saudável. Claro que sim. Mas, em primeiro lugar, é outra saúde a que nos referimos. Tudo bem? Ok? Agora, ele vai colocar... Vocês já leram, né? Que eu sei que vocês já leram. Vocês têm um ar de ler, é terrível, né? Quem é que não leu? Eu. Ah, não? Ainda bem. Ainda não. Ainda bem. Muito bem. Então, vamos lá. Então, sobrou... Tomemos outro exemplo, em que não entre a matéria em seu estado natural, que seria a escada apodrecendo, né? Um homem tem que morrer fulminado pelo raio, refugia-se debaixo de uma árvore. Atenção, esse tem que morrer fulminado pelo raio, deixem-me fazer aqui um parênteses. Nós temos programas para desencarnes antecipados à resistência física, vai lá, tem que morrer aos 40, aos 30, aos 20, aos 10, seja o que for, está no meu programa. Ser fulminado por um raio é relativo. Por quê? Porque a ideia é que eu tenho que desencarnar aos 40, por exemplo. Não está previsto para isso. Eu caí de uma escada,
sou atropelado, seja o que for. O desencarne é que é rápido, por causa dos abandonos dos interesses. Lembra-se? O desencarne é rápido, todo o processo à volta. Que eu saiba, ninguém reencarna para morrer com um raio. Agora, se no seu processo para o desencarne estiver essa situação, é por aí que vai. Ok? Então, o homem refugia-se. Estala o raio e o mata. Poderá dar se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? Ia dar muito trabalho, não ia? Produzir um raio para atingir o homem. Aí os espíritos seriam a mão do assassino, entre aspas. Né? Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento. Olha como elimina as nossas fantasias, né? Porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. Está lá, atinge com o raio. Senão já não tinha programa nenhum de cair de escada. A gente andava na rua, vinha um raio, puma. Não era? Mas não, isto é mais natural. A este, sim, ao homem, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não lhe estar debaixo da fronde o homem. Detalhe, o que a gente aprende quando começa a chover e está a trovejar? Não vá para debaixo de árvores. Por quê? Porque são mais altas. Né? São os pontos mais altos, são as árvores. E eu já vi um raio cair ali. Olha, está aqui a Luísa, essa distância. Né? E eu corria para lá. Achei muito divertido. Achei mesmo, sinceramente. Então, a lógica aqui é bom senso. E se foi permitido que ele não raciocinasse ou não soubesse, ele foi até lá e desencarnou daquela forma. Agora, aqui tem outra questão que se coloca. Mas os espíritos sabiam que o raio ia cair lá? Não, pode-se dar que eles tinham, muito provavelmente, essa percepção, até por aquilo que conhecem, e pelo próprio conceito, que não se deve esconder embaixo das árvores, porque acontece que é para aí que se encaminham, para os pontos mais altos, os raios. Por exemplo, já agora ficam a saber, vocês vão para umas praias maravilhosas. Clima tropical, e se forem no Brasil, então é fantástico. A água parece sopinha. Começa a chover. Qual é a nossa tentação? Eu vou continuar na água. Chuvinha quentinha. Detalhe. O Brasil só é o país com o maior número de raios na praia. No planeta. Ora, o que é que acontece? Na praia, qual é o ponto mais alto? Somos nós. Porque aquilo é tudo areal. Então, onde é que vai cair o raio? Então, começou a chover. Está a trovejar. O que as pessoas fazem? Saem da água. Rápido. Saem da praia. Entendem a lógica? Ou seja, hoje nós sabemos isto. O indivíduo vai para ali. Eu vou para a praia, começa a trovejar. Que bom. Se estiver no meu programa desencarnar assim, vai acontecer. Se não estiver, vai furar o pneu do carro. Vai me dar um mal súbito. Vou sentir uma vontade enorme de sair da praia. Não quero mais estar aqui. Estou cansado, quero ir embora. Já nunca sentiram coisas dessas? Algo que incomoda. Vou sair dali. Pronto. Foi beneficiado pelos benfeitores, porque não era o momento dele. Pô, cai lá o raio. Atenção que a própria água, a zona mais perto da areia, também atrai muitos raios, ok? Tudo bem? Já agora ficam a saber. Se alguém aqui desencarnar com um raio do Brasil na praia, a responsabilidade agora já é de cada um. Porque já sabem. Né? Ok? Muito bem. Então, o raio não foi levado para lá. Foi permitido que a pessoa estivesse lá. Ok? No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Dá um tiro, né? E que ele não é para morrer, desvia. Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que impunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem que percorrer. De tudo isto, o que nos atrai nesta maturidade da resposta dos espíritos, e que denota a sua seriedade, é que se quisesse inventar fantasias, inventava, e é a coisa que a gente mais adora é fantasias. Eles não.
eles levam-nos à racionalidade. Sejais práticos. Não é preciso incrementar uma teoria de conspiração para uma coisa que é simples. Vamos notar aqui esse caráter nesta questão que é logo a seguir, que é: que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo. Aquelas ideias, de coisas miraculosas. Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Muito bem. Nós estamos na hora. 5 minutos. Alguém pode ficar mais... Não, 10. 10 minutos. Sim? Porque aí encerramos o tema. Pode ser? Pode. Ok? Então vamos pegar ritmo. Vocês perguntem na mesma se tiverem dúvidas, ok? Então vamos lá. Podem os espíritos... questão A da mesma, né? Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? Os espíritos querem uma coisa, os superiores organizar. Podem vir outros a atrapalhar? O que Deus quer se executa. Ponto. Se houver demora na execução ou lhe surjam obstáculos, é porque ele assim o quis ou permitiu que acontecesse. Okay? Ou seja, nós estamos a fazer o bem. E Paulo dizia: cada vez que eu quero fazer o bem, é o mal que assoma em mim. Ou seja, eu quero fazer uma coisa boa, mas vêm as tentações de ontem. Portanto, é normal. E aqui o que está a acontecer é: podem vir espíritos a atrapalhar? Podem. Faz parte do trabalho. Faz com que nós cresçamos no exercício de melhoria. Alguma questão sobre essa? Porque nós temos aquela fantasia: não, tudo vai correr lindamente. E corre. Só que há forças contrárias que fazem parte da lei da natureza e que nos obrigam a crescer e a desenvolver. Como é que nós sabemos que uma coisa é escura? Porque conhecemos as coisas claras. Conhecemos a luz. Senão, para nós, o escuro, claro, não existiria. Tem que haver contraste. Tem que haver, não é na questão de tem que haver o bem e o mal, não é isso. É que dentro do processo de evolução é um processo de crescimento e há coisas que estão mais atrasadas. Atrasadas ou não estão no mesmo nível, para ser mais correto nas palavras. Não, normal, faz parte. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros, aqui é preciso que nós tenhamos estudado e percebido o que são esses espíritos, são pessoas como nós, até na Terra usar, ok? Então não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Ai, gente, isto é que a gente reclama tanto. Isso deve ser processo obsessivo, né? Eles se comprazem, os tais espíritos, que às vezes somos nós na vida dos outros, eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. É só isso. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Olha que... Gente, não é preciso nenhuma fórmula mágica. Entretanto, não seria justo, nem acertado, imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desazo teu do que por culpa dos espíritos. Lembra que falamos no início? Tudo é espírito. Eu tropecei e foi o espírito. Não, gente. Tropecei porque eu fui estobado. Mas pode ter sido o espírito? Pode. Mas qual é o meu primeiro pensamento? É corrigir-me. Da próxima vez eu tomo mais cuidado. Por quê? Porque se foi um espírito, eu tomo mais cuidado. Se não foi, eu tomo mais cuidado. Percebem a lógica? Não é simples? Ou seja, assumamos as responsabilidades sobre aquilo que correu menos bem e vamos sempre nos dar bem. Ok? Atenção que eles podem mesmo atrapalhar. Eu podia vos contar aqui muitas histórias. Atrapalhar e acabam por nos ajudar a crescer. Então, dentro da mesma, destes, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal ou assim procedem contra qualquer, sem motivo determinado, por pura malícia. Ou seja, o objetivo sou eu ou pode ser qualquer um? Por uma e outra coisa. Às vezes é conosco, às vezes só querem fazer o mal. A gente está na rua, né? Há pessoas que não gostam de nós e podem dizer assim: olha, vou-te fazer mal. E outras que não nos conhecem e nos assaltam. Não é por ser eu, não é contra mim. Assaltam, pronto. Entendem isso? Normal. Normal não é bom, né? Mas é normal. A questão é não sermos nós a fazê-lo.
Então, por uma e outra coisa, por vezes os que assim vos molestam são inimigos que granjeaste nesta ou em precedente existência. De outras vezes, nenhum motivo há. Tudo direito. Não há aqui dúvidas, né? Extingue-se com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na Terra. Ou seja, a coisa não está a correr bem, a pessoa fez mal, ou andamos num mau relacionamento. Quando morrer, passa tudo? Não. Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e mal que causaram. Desencarnei, para que eu fiz isto? O valor continua lá, mas o raciocínio diz, andei a perder tempo. Mas também não é raro, ou seja, é comum, que continuem a perseguir-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Mas olha o detalhe, olha aqui o que é importante para nós com isso. Pode-se pôr termo a isso? Por que meio? Aquela perturbação, nem que seja de outras encarnações? Podeis, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Foi a lição que nós lemos no início. Fizerem o mal, faça o bem. Este é o processo de cura para todas as obsessões. Mais pertinazes, mais violentas, mais simples. Qualquer uma delas. A solução é esta. Retribuir. A oração é a força e o caminho, a lucidez que nós vamos encontrar para fazer isto. Retribuir o mal com o bem. Porque os espíritos vão reparar que acusam-nos, atacam-nos, mas nós já não somos a mesma pessoa de ontem. Pelo menos não temos o mesmo caráter de ontem. Então eles cansam-se e dizem, estou a perder tempo. Ok? Simples. Não é para expulsar espíritos. Demais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. Já não estão a fazer nada. Há casos em que o obsessor atua sobre um homem, só que ele faz parte de uma instituição, ou tem filhos. Aqueles a quem fez mal, aqueles filhos, eram os irmãos daquele que está hoje a obsidiar, porque outrora fez mal a essas crianças. Então o Espírito diz assim, eu quero perturbá-lo, ele fez mal, eu não gosto dele, mas se eu lhe prejudicar, ele vai prejudicar os meus irmãos que hoje ele acolheu como filhos. Então para o processo, avalia. Reparem como Jesus foi muito claro. O amor cobre a multidão dos pecados. É sempre esse caminho, sempre. Não há cá margem. A moral do Cristo é irretorquível. Okay? Tudo bem até aqui? Eu disse 10 minutos, não é? Nota de Allan Kardec. Estamos nos 8. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que lhe tenha feito a outrem. Detalhe, este é um conceito que acaba por acontecer. Ou seja, há um processo obsessivo, a pessoa sofre danos, causou a outros, só que a lei não obriga ou não deseja que seja assim. Não tem que ser um espírito a prejudicar o outro. A própria experiência da vida vai nos levar à correção, porque nós vamos atrair aquilo que necessitamos. E não é necessário que haja um provocador, porque senão isto nunca mais pararia. Um indivíduo erra, tem outro que ser o justiceiro. Ou seja, o justiceiro erra, tem que ter um justiceiro. Não é assim que funciona. Ok? Então, isto acontece, é facto, mas a base da lei é a correção. Que tem os espíritos o poder? Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Eu tenho o meu projeto de vida, aí vai acontecer uma coisa ruim, o espírito afasta e me dá riqueza. Isso é que era o nosso sonho enquanto encarnados. Em espírito a gente não pensa assim. Mas olha, de todo não podem fazê-lo. Porquanto há males que estão nos decretos da providência, ou seja, está no projeto de vida. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Okay? A prova não é retirada. Dá-nos mais força para suportar, desde que tenhamos a tal audição do processo. Ficai igualmente sabendo que de vós depende, muitas vezes, poupar-vos aos males, ou, quando menos, atenuá-los. A inteligência Deus vos outorgou para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam. Ou seja, querem nos ajudar, vai por aqui, mas eu só vou por ali se eu souber o caminho. Percebe a ideia? Isto vale
para as emoções, para qualquer coisa. Ou seja, a nossa inteligência deve ser desenvolvida. Deve ser, ou seja, trabalhar por ela. Então é por aqui que nos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. O nosso bem, não é o nosso interesse, não é o que nós queremos, é o nosso bem. Mas não assistem, senão, os que sabem assistir-se a si mesmos. Aquela lógica. Esse é o sentido dessas palavras. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. Jesus, mais uma vez, vai dizer, façam. Vai ter auxílio. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece ser. Um dia vamos saber isto. Saber emocionalmente. Racionalmente já sabemos. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Isto merece um exame profundo quando vocês estiverem a estudar o livro dos Espíritos em casa, porque nós, quando estamos a refletir sobre a felicidade, muitas vezes pensamos só em nós. Às vezes uma coisa que nos ocorre difícil pode ser o melhor para muitos outros. Portanto, aqui há que pensar no todo, na família, no meio em que estamos e por aí adiante. É essa a vivência. Okay? Podem os Espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhes pedem que assim aconteça? Algumas vezes como prova. E a gente pensa, não, é para beneficiá-los. Não, é uma prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança, a satisfação de um pedido inconsiderado. Eu quero ganhar na loteria. Pelo menos joga. Ganhar vai ser uma prova. Por quê? Porque eu vou ter uma responsabilidade em minhas mãos. Eu vou ser usufrutuário de um bem que pode servir a muitos. Eu posso me servir ou servir. Então, olha aqui a questão da riqueza, do bom senso. Pensar como espírito. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Depende da intenção. As mais da intenção dos espíritos, se for ajudar. Pode vir um espírito que quer me prejudicar, dar-me facilidades? Pode. E às vezes as pessoas pagam para isso, por incrível que pareça. Só que as facilidades, muitas vezes, nos colocam no adormecimento do caminho do progresso moral. Acomodam. As mais das vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Cegueira. Nós vemos pessoas com pouca formação e, às vezes, pouco estruturadas emocionalmente a ganharem muito dinheiro e depois a gente vê em que é que se envolvem muitas das vezes. Né? Portanto, não é o ter coisas, é ser, a pessoa deve ser. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Será? Que é por eles? Algumas vezes é isso, efeito da ação dos espíritos, encontramos obstáculos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influi nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus-gênios. E para terminar, quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo. Olha aqui a maturidade da mensagem. Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Por isso é que Jesus dizia, amai a Deus sobre todas as coisas. Depois, aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade, da vontade de Deus, né? Não da nossa. Ok? O que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? É de ingrato. O que sucede aos ingratos. Na terceira da mesma. No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. Aquela conversa, ele não faz nada e tudo lhe corre bem. Né? Assim é de facto. Mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Esta é a grande lógica. Ou seja, quanto mais eu tenho, mais eu tenho que prestar. Se eu não usar bem, aí eu tenho problemas. Está bem? Dúvidas? Eu agradeço a vossa paciência por esse bocadinho, mas eu penso que é importante que nós amadurecemos a nossa relação com a espiritualidade. Não há distâncias. A gente pensa, os espíritos estão no céu, estão aqui ao nosso lado, estão aqui, estão nos ouvindo, estão ao nosso lado. Okay? Então não há medo da morte. Eu sei,
Eu ainda tenho. Podem ter, nós podemos ter medo da morte. Só que faz-nos mal. Tenhamos respeito pela morte. É um momento importante. Você vai mudar para um novo projeto. Esse encerra, esse é um novo. Ou seja, tudo é importante. Mas o medo significa que nós ainda não interiorizamos o conhecimento que temos por fora. O medo, tirando o medo instintivo, que é natural, eu protejo-me por aí fora, o medo ele é fruto de desinteligência. Eu faço muito bem o meu trabalho, vou para outra empresa e eu tenho receio. Eu não conheço as pessoas, eu não sei os métodos e por aí fora. Será que eu vou me dar bem? Entendem a lógica? Mas quando eu estou lá, eu assumo a inteligência, ou seja, a inteligência do conhecimento. Eu assumo a inteligência do processo e digo, afinal, isso eu sei fazer. E passa o medo. Então, medo, inteligência. Então, apliquemos, inteligência, conjunto de conhecimentos, né? Apliquemos esse conhecimento e passa o medo. Tá bom? Se não houver questões, nós vamos encerrar por causa da hora. Aceso, não é? Obrigado, Carlos. Serenamos os nossos pensamentos, inspiramos paz, harmonia. Sentimos que a luz adentra em nós. Somos filhos de Deus. Somos todos irmãos em crescimento. E como no início do trabalho pedimos auxílio a Jesus para que permanecesse conosco, agora vamos agradecer-lhe. Porque muito do que foi feito na espiritualidade, nós não vemos. Mas irmãos nossos foram atendidos. Irmãos nossos foram esclarecidos. E muito ainda há para fazer. E nós tivemos a oportunidade de conversar sobre valores e conceitos da vida eterna. Da mesma maneira que agradecemos quando a torneira abre, quando abrimos a torneira e sai água, também agradecemos a oportunidade de buscarmos nestas palavras, nestes ensinos, nesse trabalho, que vertem valores e conhecimentos da espiritualidade. E vimos a casa espírita e encontramos as portas abertas. Então agradecemos a Jesus, porque o seu exemplo na terra nos permitiu desenvolver uma nova forma de ver o mundo. A vinda de Jesus à terra transformou a face do nosso planeta, dando-nos uma nova diretriz, um novo modelo de vida, de valores, de estrutura. Mestre amado, unimos os nossos pensamentos em torno da tua figura para agradecer-te. Deixar emanar de nós a luz da gratidão, do reconhecimento pela tua grandiosidade, pela importância que tens em nossa existência. Esta grande família humana tem em ti, muitas vezes sem o saber, a referência para as grandes mudanças. Vamos orar em silêncio durante alguns instantes. Contigo no pensamento. Vamos pedir, vamos agradecer e vamos louvar. Então vamos aguardar para que cada um de nós converse contigo, com Deus ou com o seu anjo da guarda.